Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um Morning Coffee Cube. Me chamo Alan. Hoje, infelizmente, o Mestre Bill não consegue participar, tá com uma falta de luz lá no sítio, né? E aí por isso eu tô gravando aqui no lugar do Mestre Bill, tá? Bem, vamos lá, vamos começar aqui com a análise do gráfico do Ibovespa, né? E vamos lá, pessoal. Ibov. Vamos começar pelo gráfico semanal, né? Ibov não conseguiu, então, né, romper ali a região dos topos anteriores, né? Então, se eu traçar aqui mais ou menos uma região de topos anteriores, dá para ver ali o ponto de resistência. Pelo gráfico diário, o Ibovespa vem ali numa movimentação desde que deixou o topo ali por volta do dia 27, 28 de julho, vem numa movimentação de topo e fundo descendente, né? Dá até para traçar aqui meio que um canalzinho de baixa que ele está formando, tá? E eu entendo que no momento o gráfico do Ibovespa, né, o Ibov está numa região de resistência importante que é esta faixa aqui dos 117 mil, tá? Considera aqui como um ponto importante aí de resistência, onde se ele começa a trabalhar acima desse 117, vejo a possibilidade do Ibovespa romper esse canal de baixa que ele formou aí no gráfico diário e aí volta para testar 120 mil, abrindo uma possibilidade de futuramente buscar o 123. Tá? Então aqui é um ponto de resistência, vamos acompanhar para ver qual vai ser a reação. Ele acabou sentindo na sexta-feira este ponto, mas ainda está se segurando. Tá? Eu acho que se por um acaso nós observarmos aí no dia de hoje ou nos próximos dias o Ibov, por exemplo, perdendo a mínima aí do 115.600, 115.550, perdendo esse fundinho, né, esse pivôzinho que ele deixou no tempo gráfico menor, eu vejo que o Ibov tende a buscar mais um teste lá na faixa do 113, 112.500, testar o fundo mais uma vez, tá? Então, ficar de olho aí na reação próximo do 115.600, 115.500. Perdendo essa região, olha, vejo que o Ibov pode dar uma aceleradinha para baixo ali para testar novamente essa região de fundo, tá? Inclusive, eu entendo, né, que o mais provável seja justamente o Ibov voltando ainda para fazer um teste aí dessa região de fundos anteriores. Se por um acaso o Ibovespa continuar subindo, então, enfim, não volta ali para testar fundo, ele continua sua movimentação de alta, eu vejo o seguinte: rompeu a região do 117, fez um movimento de pullback, testando o 117 por cima, né? Vai ser aquela região daquele pivôzinho rompido. É um ponto que eu entendo que ele tem como suporte, né? Após o rompimento. E aí, para quem acredita numa movimentação de alta, dá até para pensar numa operação de compra, observar ali os ativos que estão em região de suporte, porque a gente pode ver, quem sabe, o Bovespa voltando para testar esse topo aqui no 119, 120 mil, ou até mesmo indo lá já para testar direto os 123 mil, tá? Então vamos acompanhar região de resistência. Ainda vejo que aqui é bem difícil a compra, tá? Estou acreditando que ele vai ter dificuldade por aqui e volta para testar essa faixa de 113, mas nós temos que acompanhar aí durante o dia, durante a semana, para ver como que o Ibovespa vai se comportar realmente aí, tá? Por enquanto, o que eu posso dizer que é um ponto de resistência, e neste ponto aqui acho que o Ibovespa tende a ter um pouco mais de dificuldade aí, tá ok? Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do dólar. WDL Vamos lá. Dólar, pessoal. Bem, dólar ele tinha uma região que trabalhava como uma forte resistência, né? Que era justamente aqui nessa faixa dos R$ 5, né? Ele tinha deixado esses fundos anteriores quando vinha na movimentação de queda, ele deixou um fundo aqui, testou, segurou, fez um repique, testou linha vermelha e perdeu. Desde que ele perdeu essa região dos cinco reais e 5 centavos, né? Essa região aí dos 5.050, desde que ele perdeu este ponto, repare que ele virou uma região de resistência, né? Resistência importante. Então, estava trabalhando como um suporte quando ele ainda estava acima, perdeu, virou resistência. Só que ele rompeu novamente, né? Então ele deu essa puxada mais forte aí nos últimos dias, fez uma correção e voltou para testar exatamente aquele mesmo ponto. Então, assim, no momento, eu entendo que no ponto atual o dólar trabalha em uma região de suporte, tá? Começa a haver uma possibilidade de onda 3 para cima no gráfico diário do dólar. E aí, se eu pegar minha ferramenta de projeção e desenhar 3 movimentos para cima, e eu projetar aqui, por exemplo, 100%, 78.6 está dando no 5.325 e o 100% está dando lá no 5.40, né? 5.400, tá? Com a possibilidade até de buscar ali a mínima
305, né? Inclusive ele tem 7,2 com 305 lá em cima. É um alvo possível ali, considerando a consolidação pelos fractais ficou. Então assim, dólar, vejo numa região de suporte, tá? Vamos ficar de olho porque eu entendo que a partir deste ponto ele pode ter uma reação sim, uma movimentação de alta, né? Pelo menos para testar o topo. Eu ficaria de olho caso o dólar segure por aí e retome sua movimentação de alta lá na faixa dos 5,25, tá? 5,24, 5,25, né? Que é essa região desse pavio. Foi justamente onde ele falhou no teste do topinho anterior, né? Foi lá testar, deixou o topinho anterior e corrigiu. O único ponto que eu ficaria atento no dólar ali, ainda acreditando numa movimentação de alta, é justamente nessa faixa aqui dos R$5, tá? Então eu vou colocar essa linha horizontal, que é justamente esse pavio que ele deixou aqui por volta do dia 29 de setembro, mais ou menos, né? Tem esse paviozinho ali. Eu diria que ali é o ponto onde, se ele vai continuar nossa movimentação de alta, se ele ainda vai ter esse terceiro movimento de alta, ele precisa segurar acima dessa região. E aí, fazendo algo parecido com isso, um pivôzinho de alta, eu entendo que o dólar tende a fazer algo parecido com isso. Tomar cuidado se por um acaso, né, supondo que eu esteja errado aí na leitura, o gráfico não faz esse terceiro movimento para cima e vem perdendo essa região aí dos R$5. Aí tem que tomar cuidado porque ele perde uma região de suporte, ele pode sim fazer algo parecido com isso e acabar devolvendo toda essa movimentação de alta que ele fez, tá? Estou acreditando que ele dê continuidade na movimentação, que ele dê continuidade na pernada anterior, tá? Ele deu uma pernada mais forte de alta, rompeu resistências e agora está testando como suporte. Então entendo que aí é um ponto que ele vai ter um pouco mais de dificuldade na continuação da queda. Mas por isso faz o que ele bem entender. Se por um acaso ele perder a faixa dos R$5, não vejo mais o porquê ficar acreditando ali na compra, tá? Ele pode devolver tudo até a faixa dos 4,87, né? 4.870. Mas volto a dizer, considero a leitura mais provável, né? O movimento mais provável aí para os próximos dias do dólar segurando na região de suporte e mandando novamente para cima, tá? Pelo menos é o que eu tenho aí em mente por enquanto no dólar. Vamos acompanhar para ver se realmente vai se concretizar desta forma aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, pegar aqui o gráfico do TradingView. Vamos lá, pessoal, começar pelo gráfico semanal. O semanal do S&P 500, ele tem um canalzinho aí de alta, né? Se você pegar os topos, né? Esse fundo aqui de outubro, o topo ali de novembro, aí você coincide ali com esse fundo mais ou menos aí de março, né? Tá até um pouco fora do lugar aqui, deixa eu só ajustar, algo parecido com isso. Então você consegue perceber que desde que ele fez esse fundo em outubro de 22, ele veio na movimentação de topo e fundo ascendente, seguindo dentro do canal, tá? O que acontece? Pelo gráfico diário, ele quebrou o padrão ali de alta que ele vinha fazendo, né? Principalmente desde que ele deixou esse fundo em março, né? Ele deu uma bela acelerada ali para cima. E aí de repente ele começou a deixar fundos mais baixos que os anteriores, coisa que ele não estava fazendo, tá? E aí se eu pegar a movimentação que o S&P 500 tem feito desde que deixou esse topo em 27 de julho, você consegue perceber que ele tem aqui um canalzinho de baixa, né? Um canalzinho de queda aí no curto prazo. Só que o que acontece? Esse canal de queda do S&P 500 que eu vejo no gráfico diário chegou no suporte dele, que é a região de fundo ali daquele canal de alta do semanal, tá? Então, no ponto que ele tá, ele chegou ali no fundo do canal ali do semanal, segurou, veio para testar essa linha vermelha, né, que representa exatamente esse pivôzinho, esse fundinho que ele deixou por volta do dia 18 de agosto. Veio para testar essa região, rompeu, tá testando agora por cima, né, ele rompeu, voltou para testar e tá tentando mandar para cima ali para buscar novamente a região dos 4.450, tá? Então assim, eu vejo o S&P 500 numa região de uma tomada de decisão, mas eu entendo, pela movimentação que o S&P 500 está fazendo, que ele tende a buscar novamente essa faixa dos 4.450, testar o topo do canal. Se por um acaso S&P 500 não conseguir romper aqui esses topinhos anteriores, né, dos dias anteriores aqui, do dia 10 de outubro, por exemplo, se ele não conseguir ficar acima desses 4.390, acima desses topinhos anteriores, e vem perdendo essa região dos 4.300, né, esse fundinho que ele deixou na sexta-feira, vem perdendo esse fundinho anterior, aí eu entendo que está falhando essa tentativa de buscar ali os 4.450 e vejo que ele volta mais uma vez para testar essa faixa dos 4.200,
que é onde ele tem ali o suporte, é onde ele tem segurado por enquanto, tá? Então, minha expectativa para S&P 500 é 4.450, mas se por um acaso ele já começar a travar por aqui, não consegue romper aí os 4.400, perde os 4.300, aí ele volta tudo de novo lá para testar o fundo mais uma vez, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar para ver como a S&P 500 vai se comportar aí para o resto da semana. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, né? BTC-USD. Vamos lá. Bitcoin, vamos lá. Começar primeiro pelo gráfico semanal do Bitcoin. Bem, o gráfico semanal ele chegou ali numa região de resistência, que é essa região aí da resistência 72. Ele vinha numa movimentação de topo, fundo ascendente, né? Voltou para testar o fundo anterior, tá ali se segurando, né, nessa faixa aí dos 25 mil, então é um ponto ali que toda vez que o Bitcoin chegar perto ele acaba travando o preço, segurando por ali. Bem, temos que ficar de olho no seguinte, tá? Caso o Bitcoin não consiga ir lá para romper aquele topo e já comece a falhar por aqui, existe a possibilidade, né, para quem aí gosta aí de figuras gráficas, né, existe a possibilidade de um ombro, cabeça-ombro aqui, desta última movimentação, e se isso acontecer, eu vejo aí a possibilidade do Bitcoin voltando para testar esses 25 mil e perdendo, e lá para testar até a faixa de 20 mil, tá? Pelo menos é o alvo que eu tenho aí, né? Feito na sala de cripto aí às 18 horas, tá? Então assim, eu não gosto no momento da compra do Bitcoin, tá? Inclusive, se eu pegar esse mesmo gráfico semanal, traçar uma linha de tendência aqui pegando os últimos fundos, você consegue perceber que o Bitcoin já não está acima mais daquela linha de tendência, ele perdeu, né? Perdeu e agora está voltando para testar ela por baixo. Então por isso eu vejo ali que o Bitcoin ainda tem chance sim de falhar por aqui e iniciar mais uma pernada para baixo, que pode ser até uma onda 3 para baixo aqui, né? E aí você coloca ali também a possibilidade desse ombro cabeça a ombro. E que nada mais é, né? Ombro cabeça a ombro nada mais é do que uma onda 3 para baixo também. E aí eu colocaria alvos nesta faixa dos 22 a 20 mil, que é a região ali onde ele deixou esse pivôzinho, tá? Por volta lá de março de 23, né? Então, existe a possibilidade do Bitcoin ainda voltar no movimento de correção. Pelo gráfico diário, dá para perceber, vou dar um zoom out aqui, dá para perceber que a faixa dos 25 mil é um ponto importante onde ele tem segurado. Primeiro, ele tem um topo aqui anterior que ele havia rompido e depois voltou para testar como suporte e segurou, tá? Se eu traçar uma linha verde pegando desde esse topo aqui que ele rompeu, repara que é exatamente o ponto que tem dividido ali o gráfico, né? Acima dos 25 mil ele tem trabalhado como suporte, tem que ficar de olho, porque se ele perder os 25 mil ele tende a dar uma acelerada para baixo, tá? Vamos lá. Então o Bitcoin ele já não tem mais a linha de tendência, ele acabou perdendo, tem segurado nos 25 mil, tá? Tá trabalhando como suporte, né? Então para quem acredita na compra, eu esperaria ele voltar mais próximo ali dos 25 mil para tentar uma compra, tá? Para quem acredita ainda que vai na movimentação de alta, só tem a observação de que ele não pode perder os 25, tá? Porque se perder os 25, ele abre espaço para uma correção até os 20 mil. Quando eu olho as mínimas, ele tem uma resistência 610 com um suporte 254 lá embaixo. Então, pela própria mínima, ele está sugerindo sim voltar no 254, né? Ele já bateu lá na 610 aqui, e a gente sabe que pela consolidação FICUB, né, 610 manda para a mínima 254. Então é o alvo dele ali que eu vejo pelo gráfico diário. A grande questão tem tido bastante dificuldade aí nesta faixa dos 25 mil, tá? Ele teve uma movimentação de alta ontem, né? Teve algumas especulações ali referente a um ETF que poderia ser aprovado lá nos Estados Unidos, depois foi desmentida a notícia, e aí o Bitcoin acabou devolvendo, deixou esse paviozão aí, né, no gráfico diário de ontem. Ele está numa região que eu ainda considero um ponto de resistência, né? Repara que aqui ele tinha uma região de fundinhos anteriores que foram rompidas, e ali está trabalhando agora como uma resistência importante. Vamos acompanhar qual vai ser a reação dele por aqui. Se por um acaso o Bitcoin começa a fechar acima dessa faixa de 28.500, acima aí desses topinhos anteriores, né, acima dessa marcação vermelha, aí eu vejo mais uma possibilidade de teste dos 31, 32 mil, que é o teste dos topos anteriores, tá? Qual que é o ponto? Cuidado com compras aqui, porque aqui ainda vejo como ponto de mais resistência. Se ele falhar nesta região, o Bitcoin faz isso. Volta para testar de novo a faixa dos 26.700 e se perder, vai para os 25. Aqui é o ponto que eu começo a observar
uma melhor região para quem acredita na compra. Só que assim, eu só compraria depois que ele fizesse algo parecido com isso, tá? Então deixa um fundo, testa fundo, não faz novo fundo e rompe um topinho anterior. Aí eu compraria por aqui, stop abaixo do fundo e tentaria levar de novo lá na faixa dos 28. Tomar cuidado para não deixar uma ordem de compra aqui, porque conforme a gente disse pelo gráfico semanal, existe a possibilidade de 3 movimentos para baixo. E se realmente for agora que ele faça esse terceiro movimento, deixar uma compra aqui não vai ser algo tão interessante, porque ele pode simplesmente passar direto e já ir buscar lá o próximo alvo na faixa dos 20 mil, né? E aí vai acabar dando ali um prejuízo maior para quem está botando uma ordem de compra, por exemplo, ali nos 25 mil, sem esperar, por exemplo, a formação de um pivôzinho de alta, tá? Então, 25 mil região de suporte, né? 28.500, que é onde ele está agora, região de resistência. Preço rompendo 28.500. Então vamos lá. Rompendo, voltando para testar esse mesmo 28.500 como suporte, formando o pivôzinho, acho que dá para arriscar uma compra, talvez não com a mão muito pesada, a mão mais leve, com alvo no teste do topo novamente ali nos 32 mil, tá ok? Não rompeu os 28 mil, não rompeu os 28.500, segurou por aqui e fez algo parecido com isso. Toma cuidado, né, para quem está comprado, até veja a possibilidade sim de uma venda com o primeiro alvo nos 25 mil e se for perdido, segundo alvo lá na faixa dos 20 mil, tá ok? Então, Bitcoin região de resistência, segue bem lateral, bem difícil, não acho um bom ponto de compra aí no momento, tá? Esperaria ele romper e voltar para testar como suporte. E para quem está comprado, só toma cuidado, principalmente se ele perder aqui esse pivôzinho dos 26.500, porque ele tende a voltar para os 25 e ainda tem aquela possibilidade de ir lá para buscar os 20 mil. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui o nosso Morning Call, tá? Desejo para todo mundo um excelente dia, boas operações e amanhã nós estamos de volta aí com o Mestre Bull, pessoal. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.